Olá, eu sou a Ana Amélia, eu sou médica radiologista aqui do Hospital de Clínicas, sou vice-coordenadora da Coreme e sou supervisora do programa de radiologia. E por que que eu estou participando dessa integração? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é bem-vindos e bem-vindas. Se puder dizer alguma coisa da onde eu me encontro hoje, aproveitem a residência, aproveitem para estudar, para aprender, para ficar no hospital e aproveitar tudo que o Hospital de Clínicas tem para oferecer para vocês na formação de todos vocês. Eu estou aqui participando da integração, eu sei que vocês já tiveram algumas aulas sobre boas práticas, para falar sobre a escolha do exame adequado. Nós, da radiologia, estamos permeando toda a prática médica, né? Hoje a gente trabalha em medicina muito baseado em resultado de exame e exame complementar. E vocês chegaram aqui e vocês precisam saber qual exame pedir, como ajudar o paciente. A seleção do exame mais da investigação de imagem radiológica mais apropriada requer que você uma junção de competências. Então, apresentar interpretar a apresentação clínica, considerar as evidências disponíveis, a relação custo-benefício, mas também a relação risco-benefício, as limitações dos métodos. E a solicitação inadequada, ela expõe pacientes a riscos desnecessários. Então, a gente está falando do quê? Está falando de risco inerente ao próprio exame, como alergia ao contraste, radiação. É, um exame normal pode dar uma falsa sensação de ausência de doença, né? Um exame normal não descarta outras patologias, nós sabemos, o paciente às vezes não sabe. Ou achados incidentais não patológicos levando à iatrogenia, sem falar nos recursos, que são limitados. O recurso não é ilimitado. Nos Estados Unidos, as práticas iatrogênicas continuam sendo a terceira maior causa de morte. E é nesse cenário que a gente tem que lembrar da prevenção quaternária, das coisas que primeiro, a gente não deve causar dano e evitar e diminuir os riscos de sobrediagnóstico. Entre 24, 32 e 46% de estudantes desse grupo, qual é o grupo que esse outro artigo estava falando? De estudantes que já tinham passado pelo internato, ou seja, formandos, não sabiam quais eram os exames apropriados para problemas clínicos como osteomielite, metástase óssea, sangramento gastrointestinal, nódulo na mama. Então, qual exame? Como é que eu sei que exame pedir? Bom, claro que essa aula não tem como eu esgotar isso, mas eu quero trazer alguns conceitos para vocês. A radiologia, nossa especialidade, ela está evoluindo numa velocidade muito rápida, né? Essa aqui é a primeira radiografia feita em 1895 e hoje, em 2025, imagens que a gente pode ter na mão no ultrassom, na ultrassonografia, uma radiografia, ressonância e até um tomógrafo e até de tomografia do Energy. Eu vou dar algumas orientações gerais, muitas dessas provavelmente vocês já conhecem, mas para que a gente possa lembrar. Em neuro, o principal exame é a ressonância, mas nas emergências neurológicas, a gente geralmente vai começar com tomografia. Já em cabeça e pescoço, também a gente começa com ultrassom, tireoide, glândula salivar, ver se tem uma massa, um linfonodo, mas a suspeita de malignidade e lesões mais complexas vai ter que lançar mão da tomografia e da ressonância, que vai ser com contraste. Tomografia de pescoço é sempre com contraste. E um PET, por exemplo, pode ser utilizado para estadiamento. Em musculoesquelético, todos os métodos da radiologia que a gente tem, raio-x, tomo, ultrassom e ressonância, tem papel. Então, o raio-x e tomo vão mostrar o quê? Fratura, tumor ósseo, vai ajudar a caracterizar. É, a ultrassonografia ela é boa para membro superior, aumento de volume focal, tornozelo e pé. Já joelho e quadril não é muito boa. Mas o exame de escolha também é a ressonância. Coluna, o exame de escolha é a ressonância, mas a gente tem que ter um outro conhecimento. É que a maioria dos achados de exames de imagem de coluna não tem relação com os sintomas do paciente, que é uma outra coisa que a gente tem que levar em conta. Em tórax, claro que dá para fazer ressonância de tórax e ultrassom de tórax, dá, mas a maioria das vezes a gente vai trabalhar com raio-x e tomografia. Em abdômen,
Raio-X tem papel, mas em criança, ou para ver um corpo estranho, ou uma criança com suspeita de obstrução e pneumoperitônio. Já adulto com suspeita de obstrução e pneumoperitônio, geralmente a gente vai fazer tomografia nas emergências, na maioria das emergências, complicações cirúrgicas. Tem as angiotomografias que são possíveis também no abdômen, no tórax, em neuro, em membros inferiores, ultrassom de abdômen mais para fígado, vesícula, via biliar, também é bom para ver rim, mas cálculo renal, a tomografia é muito superior, bexiga, a gente é bom para ver líquido livre, é, nódulo hepático, renal, de adrenal e pancreático, a tomo dá para ver? Dá. A ressonância é melhor? É melhor. Para avaliar a via biliar, a ressonância também é melhor. Já a doença hepática difusa, mais comum também, doença hepática difusa, depósitos hepáticos, a ressonância também é capaz, inclusive, de quantificar. Em pelve feminina, a gente geralmente começa com ultrassonografia, mas a ressonância é o exame para os tumores, femininos e masculinos, né? Então, ovário, colo de útero, próstata, reto, para ver o assoalho pélvico. E em pediatria? Em pediatria, a gente tenta resolver a maioria das coisas com ultrassom em raio-x, porque a ressonância muitas vezes precisa sedar. E a tomografia a gente tenta evitar por conta da radiação. Na pediatria, a gente também tem algum papel para exames contrastados, que também podem ter alguns papéis em uro e trato digestivo de adulto. Saber tudo isso é fácil? Não, não é fácil. Só que hoje a gente vive uma era muito diferente de quando eu me formei, que é a era da internet. A gente está o tempo inteiro na internet, a gente não entra na internet como era como eu me formei. Portanto, o celular de vocês está na internet, você está prescrevendo na internet. E aí você pode usar alguns sites, alguns sistemas, algumas ferramentas. E essa ferramenta do American College, Appropriateness Criteria, é ótima, é sensacional. Você vai procurar, ela tem essa interface que você consegue procurar, tipo, neuro, dor de cabeça, vai ter vários cenários, então vamos supor, dor de cabeça sem red flags, primeira imagem. Aí você vai abrir, olha, não tem quase nada é apropriado. Isso aqui é baseado em evidência e ainda dá o nível de radiação de exposição. Mas se é um pouco chato, às vezes, de carregar essa ferramenta, se você for lá na tua barra do Google e colocar low back pain, aqui já vai você vai abrir direto numa página como essa. E aqui, ó, atualizada em 2021, o que que é útil e o que que não é útil, e mostrando os níveis de radiação também dos próprios exames. Aqui no hospital, a gente tem acesso ao up-to-date, que você pode procurar também, e ele vai te dar, tipo, as maneiras de investigar também com atualizações recentes, está sempre sendo atualizado. Então, você pode lançar a mão de pesquisar isso antes de sair caneteando e pedindo o exame. E como que você vai pedir o exame? Gente, pede o exame direito. Escreve no pedido as coisas. Escreve o que você está suspeitando. Por que, que você quer o exame? E deixa que o radiologista decide a técnica. Se você vai operar um tumor de adrenal, um tumor de pâncreas, um tumor renal, ou uma colelitíase, são todas cirurgias de abdômen, são feitas da mesma maneira? A gente faz as mesmas incisões e técnicas cirúrgicas? Não. É assim como são as ressonâncias e as tomografias de abdômen. Elas não são iguais. Não é só ressonância e tomo de abdômen. De neuro também não é igual. A gente tem que saber o que vocês estão procurando. Então, o pedido do exame é obrigação de quem está pedindo e ele é muito importante. Ele que vai guiar o protocolo adequado. Ele vai evitar que o exame não sirva para nada e que o paciente tenha que voltar a refazer o exame porque estava mal pedido. Ele vai contribuir para o diagnóstico mais preciso e a gente vai conseguir interpretar sem ter que colocar no final correlacionar com dados clínicos. A gente vai correlacionar com dados clínicos que é da nossa expertise também, só que a gente não pode correlacionar se a gente não sabe os dados clínicos. Senão vocês vão virar meme do radiologista ranzinza, por exemplo. Olha aqui, ultrassom de parede abdominal por colelitíase. Dá para ver? Paciente que caiu do parapente e está com dor em cintura escapular, vai adiantar fazer uma de abdômen superior?
E aqui, que é uma ressonância com contraste, mas que não funcione acesso, vamos pôr o contraste por onde? E esse aqui que quer ver endometriose numa ressonância de próstata, sabe? Ou fazer assim, aí ou põe um monte de dado, coloca 500 seed para descrever a doença, para você ficar pesquisando e não saber se está tirando para todos os lados. Gente, tem que fazer hipótese diagnóstica, tem que falar o que você está pensando. Então ajuda a gente que a gente ajuda vocês de volta. E o que, que pode dar errado? Você tem que conhecer limitações do exame, muita coisa pode dar errado. A gente tem que lembrar de proteção radiológica e segurança radiológica, os princípios de justificativa, otimização e limitação. A otimização é da nossa parte, que é a parte técnica do exame, né? Agora, a justificativa e a limitação é de quem pede. Vamos evitar exame desnecessário? Vamos garantir que o exame realmente tem um benefício maior que o risco potencial? Vamos parar de pedir tomografia em grávida? Assim, como se não fosse uma coisa a ser questionada. A gente sabe que a radiação, talvez a gente não. A gente tem que lidar com a radiação sempre lembrando que do possível risco, como se ela fosse dar um risco de um efeito estocástico, determinístico, gerar um câncer. Mas, ao mesmo tempo, lembrando que ela é uma ferramenta diagnóstica, a gente não precisa também ser assombrado com a radiação. Procurar esse equilíbrio. Mas não é só isso. Você sabe o peso do paciente? Será que ele cabe no tomógrafo? Será que a circunferência abdominal dele entra no tomógrafo e na ressonância? Você já viu um tomógrafo e uma ressonância? Você desceu lá no andar de imagem do nosso hospital para conhecer o andar, ver onde é que estão os exames, como é que coloca um paciente na maca? Esse paciente tem acesso para a gente injetar contraste, acesso grande, calibroso, que permite fluxo? A gente não pode injetar em pique, não vai injetar em catéter totalmente implantável, não vai injetar em catéter venoso central. Você olhou na bula dos catéteres que você colocou, do excesso, se pode injetar contraste? O paciente tolera ficar na máquina, isso é mais para ressonância, que é um exame mais demorado. Você sabe que o exame de ressonância é demorado, leva no mínimo 15, 20 minutos. Ele está acamado, contaminado, confuso, isso tanto serve, a gente precisa saber na tomografia, precisa saber na ressonância, precisa saber no ultrassom. E o termo de contraste, o paciente assinou, ele autoriza? Você explicou para o teu paciente por que que ele vai fazer esse exame? Por que que você está pedindo? A gente não pode dizer para ele por que a gente pode fazer, por que que ele está fazendo. A gente pode dizer por que que é importante injetar contraste, desde que a gente saiba o contexto clínico. Esse paciente é alérgico? Como é que está a função renal? Você conferiu se o questionário que você está mandando é o desse paciente, que às vezes vem questionário trocado? E as restrições da ressonância? Tem marca-passo antigo, um clipe de aneurisma, um implante coclear, uma bala, levou um tiro e tem uma bala alojada em algum lugar? Dá para entrar na ressonância com essa? Ele está cheio de coisa, de artefato, qual é a história cirúrgica desse paciente? Ele cabe na ressonância, ele vai ficar na ressonância o tempo que precisa? Tá? Não é à toa que a gente tem esses sinais de alerta no nosso departamento. Existem coisas que precisam ser respeitadas. Na ressonância, também é a mesma coisa. O campo magnético está sempre ligado, não dá para entrar na ressonância de qualquer jeito, com celular, com relógio, falando no telefone. Então, vamos evitar o caos, vamos tentar fazer as coisas de uma maneira melhor para o paciente, para a gente, para que a gente trabalhe num ambiente harmônico e que o paciente, que não aconteça caos, porque o hospital ele é um lugar potencialmente caótico. Tá, você viu todas as ferramentas, sabe as restrições do exame, mas você ainda está com alguma dúvida do que pedir? A gente tá lá tomando, a gente tá lá numa sala escura, no ar-condicionado, com um café, mas assim, não tem medo da gente, não. É, pode, vem falar com a gente. Nós estamos no segundo andar, na unidade de diagnóstico. Inclusive, essa é uma das minhas metas para esse ano, né? Que a gente vai fazer os exames bem feitos, bem indicados, e sem atritos nas solicitações. Está aqui esse processo sei que a partir de 17 de fevereiro de 2025, a gente não vai mais fazer exame que a gente não saiba, a gente não vai ficar correndo atrás de quem pediu o exame para tentar descobrir o que você quis pedir. Então, você vai ter que pôr o exame, tem que solicitar o exame de forma clara, com hipótese diagnóstica. A gente não vai agendar coisas que a gente não sabe do que se trata. Se o paciente está internado, por exemplo, é um paciente idoso com
hipertenso, você viu a creatinina dele? Então, todas essas coisas a gente não vai, não dá, senão a gente perde tempo. Todo mundo a gente tem que ficar caçando. Imagina se todo exame que chega na radiologia a gente tiver que ficar caçando. Onde é que, como é que faz para descobrir como é o exame que tem que ser feito? Nós estamos no segundo andar do prédio central do Hospital de Clínicas. Esse é o corredor. Aqui tem salas de radiografia, tem as salas de raio-x à direita. Lá no fundo está a ressonância, que é o corredor visto de outro ângulo, a sala de punção, e para cá, então, quando você chega no segundo andar, que você vai entrar para o setor de imagem, à esquerda estão as salas de raio-x, a tomógrafo e a ressonância, e à direita a ultrassonografia. Aqui é o corredor da ultrassonografia. Essa é uma pessoa que você, quando você vai ligar lá na ultrassonografia, aqui que a gente vai atender o telefone, que você vai para pedir um encaixe. Essa é a sala que diz densitometria, é a sala onde estão alguns médicos trabalhando, é uma sala de laudo. E aqui são as pessoas que você vai falar quando você liga na tomografia, tá? Aqui já é a porta da ressonância. Então, aqui, ó, aqui é o comando da tomografia. E essa é a salinha dos residentes. Então, quando você telefonar no BIP, é quem está aqui nessa salinha dos residentes, que é em frente ao tomógrafo, que vai atender. Então, nós da radiologia somos uma especialidade integradora, porque a gente está trabalhando com todo o hospital. E vamos falar com a gente com educação? Essa é uma segunda coisa que eu coloquei de meta para 2025. Vamos construir ponte entre as especialidades ao invés de confusão? Sabe? Tipo, a gente tá ali na radiologia e tem gente ligando no BIP, tem as pessoas que estão na tomo, no ultrassom, na ressonância, tá pedindo encaixe. É, a gente tá para fazer o exame, a gente vai atender os pacientes que precisam, mas a gente quer, vamos se comunicar de forma educada, vamos conhecer. Então, eu fiz questão de colocar aqui para que a gente conheça os princípios que o Marshall Rosenberg descreveu da comunicação não violenta. Então, aqui eu coloquei um cenário, né? Então, a observação. Descreva de forma objetiva, não precisa interpretar. Por exemplo, notei que o laudo desse exame não foi feito dentro do prazo combinado. Aí você pode falar o teu sentimento. Número 2, fiquei preocupado, porque isso vai impactar a continuidade de atendimento do paciente. Aí você fala, o terceiro pilar é a necessidade. Por que isso é importante? Eu preciso garantir que os laudos sejam entregues no prazo para que o paciente não tenha tratamento atrasado. E aí peça. Será que você pode priorizar os laudos urgentes e me avisar se houver algum problema? Sempre vamos tentar ser educado, tá? Escuta ativa, fale com clareza e objetividade, tenha empatia com o profissional. Todo mundo, que cada departamento está estressado fazendo as suas coisas, e com várias atribuições e com várias coisas que desconhece. Inclusive, se você desconhece, você está em dúvida como solicitar um exame, ou qual exame vai ser mais adequado, você vem falar com a gente. A radiologia, como nesse papel de também consultor na solicitação de exame. Mas vamos falar com educação. Essa é uma das outras coisas que eu coloquei, que a gente vai ficar em cima em 2025 e daqui em diante. Não quero mais ninguém telefonando na tomografia ou no BIP tipo, é, sendo mal educado, grosseiro com quem está atendendo, sabe? Então, escute, fale com clareza, tenha empatia pelo colega, evita o tom hierárquico, não vem dizer que é porque você está pedindo, porque você está mandando, meu chefe mandou, porque eu vou ligar para o teu chefe para conferir. Então, vamos trabalhar em harmonia. Vamos focar na solução e não no problema. Você teve um problema? Ok, problemas acontecem. Como que a gente vai solucionar o problema desse paciente? Se a gente tomar todos esses cuidados, a gente vai fazer exames adequados. E quem vão ser os beneficiados? O ambiente onde a gente trabalha, o recurso economizado. Nós da radiologia estaremos felizes, somos capazes até de oferecer um cafezinho quando você for lá, mas principalmente o motivo por qual a gente está nesse hospital e a gente está praticando a medicina. Os pacientes. Então, a gente vai beneficiar e vai providenciar um bom atendimento aos nossos pacientes, que é isso que a gente está se propondo a fazer nessa nossa jornada. Então,
eu queria dar essa pincelada nessas coisas, falar para vocês sobre as ferramentas de onde para ver as evidências de como solicitar exame, da importância, recapitulando, então, as ferramentas para que a gente possa solicitar o exame correto, é, fazer um pedido claro e objetivo, lembrar das restrições, tanto da radiação, que ela como da ressonância, os empecilhos, o paciente que não pode ter o marca-passo antigo, ou é muito obeso, ou está muito agitado, ou o acesso está ruim. Por fim, a comunicação entre as especialidades. Então, que você, quando você está tem dúvidas das outras coisas, entre em contato com a gente pode ajudar a resolver, a escolher o exame e a fazer o melhor exame para o teu paciente, mas que a gente faça essa comunicação com educação, com empatia, e lembrando que do outro lado está um colega seu e que todos nós estamos aqui para melhor atender nossos pacientes. Eu quero deixar um muito obrigada, deixar boas-vindas para todos vocês e que a jornada da residência médica seja de muito aprendizado, mas também de muita felicidade. Muito obrigada pela atenção. Nos vemos no departamento de radiologia ou na Coreme. No que precisar de mim, podem contar comigo. Um abraço.